O NGS que voltou! NGS que voltou! É isso mesmo, galera! Estamos de volta no NGS, este Pocket que foi criado exclusivamente para responder às suas perguntas, os seus anseios, as angústias do seu coração. Então, se liga no NGS de hoje! Mais uma perguntinha aqui do NGS que a galera mandou pra nós aí pelas redes sociais. Essa aqui é polêmica, hein, galera? Ô, galera da edição, essa vai bombar. A pergunta diz o seguinte: como a cosmovisão cristã interpreta questões políticas? E aí, crente pode ter posição política? Não pode ter posição política? O que a Bíblia nos diz sobre posições políticas? As posições políticas existem e os seres humanos, eles são seres políticos. Político no sentido de polis, né? Somos seres da cidade. Somos seres que avaliam. Aristóteles, no seu livro A Política, ele disse o seguinte: olha, o ser humano, ele é um animal político. E em sua natureza ele tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o bios, a biologia, o instinto, o desejo de estar com o outro, o desejo de comer. E também zoe. Zoe é vida em grego, que significa a vida no sentido reflexivo. Nós, seres humanos, portanto, somos capazes de refletir e de ponderar. Jesus nos criou, Deus nos criou com essa capacidade de ponderar. Logo, fazemos escolhas políticas, escolhas na cidade. A grande questão é a seguinte: desde que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, o homem busca salvação para suas questões mais íntimas, mas também mais gerais. Pense bem, quando a menina assiste lá o programa e vê, olha, esse produto aqui vai tirar as espinhas da sua cara, cara, isso é solução para um problema. Quando a gente pega lá e fala assim, olha, esse alimento aqui é a melhor coisa do mundo, compre ele que você será a pessoa mais saudável. As pessoas compram porque querem solução. O ser humano clama por redenção. Tá, Gabriel, mas o que isso tem a ver com política? O que isso tem a ver com a nossa leitura cristã? A palavra nos ensina que não existe nenhum tipo de redenção além da pessoa de Cristo. O grande problema dos movimentos e das ideias políticas é que muitas delas se apresentam como redentoras do mundo criado. Só que é uma redenção sem Jesus. Então você pega o cara da perspectiva A ou da perspectiva B, e eu nem vou dar nomes pra gente não polemizar ainda mais, que vão dizer, eu tenho a solução, o mundo ideal. O mundo ideal será ideal se vocês seguirem essa ideia. O grande problema da política é quando nós entendemos qualquer movimento político, qualquer líder político como uma possibilidade de redenção da ordem criada. Nós, cristãos, acreditamos que redenção, salvação plena, restauração da existência só é possível por meio de uma pessoa, não por meio de uma ideia política. Então, se você é cristão, para de ficar brigando na rede social por ideia política A ou B, porque a sua redenção não vai vir de nenhum regime político. A sua salvação e a redenção do mundo vem por meio de Jesus. Se você quer transformar a realidade existente, pregue o evangelho. Ele é suficiente para redimir toda a criatura e toda a criação. Então, a cosmovisão cristã apresenta essa verdade. Política existe e faz parte de nós, mas nenhuma delas nos salva. Nenhuma ideia nos salva. O que nos salva é o Senhor Jesus. Mais uma perguntinha que você mandou aqui no Instagram pra mim, olha só. Por que Deus nos criou? Essa é uma pergunta simples, mas muito complexa, né? A resposta para essa pergunta está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 11, que estamos também vendo no NG Pockets. O texto diz, fomos criados para louvor da glória de Deus. É isso que o texto diz. O mesmo texto de Efésios, ele diz que somos criação de Deus. Agora, olha que bonito isso. A palavra grega para criação é poema. Se você fosse traduzir literalmente do grego para o português, o texto diria, vocês são o poema de Deus, a sua obra de arte, a sua obra-prima. Para pensar, quando um artista cria uma canção, quando um pintor pinta um quadro, ele não pinta pensando, para que vai servir a Mona Lisa? O que será? Peso de papel? O que será? Vou fazer um quadro no rosto dela? Ele produz a arte e a beleza pela própria arte e pela própria beleza. E isso serve para
a sua satisfação, a satisfação do artista para a sua glória. Deus nos fez para que fôssemos o seu poema, para que fôssemos a sua obra de arte. Essa obra de arte que comunica a sua beleza. Um Deus que é bom, um Deus que é belo, um Deus que nada de mal há nele. Nós somos essa obra de arte viva. Quando o Michelangelo vem e pinta a Capela Sistina, ele está demonstrando: a obra não é a pintura que eu fiz, a obra sou eu. Essa criatura com criatividade que Deus fez. Quando você ouve uma música e vê aquele cara com aquele solo de guitarra brutal, a obra não é o solo de guitarra, mas a criatura que Deus fez com toda essa criatividade. Logo, nós, poema de Deus, criaturas de Deus, fomos feitos para louvor da tua glória. Poético essa, hein, Falcão? Essa pergunta aqui é uma pergunta que talvez aí invada muitos corações e gere dúvida em muitas pessoas. Se liga nessa pergunta. Por que existem tantas ramificações do cristianismo? Essas ramificações não podem gerar visões distorcidas de Cristo? E aí? Por que existem tantas igrejas? Será que existe um Jesus em cada igreja? A gente tem que fazer uma diferença aqui muito importante. Diferença entre igreja de Cristo e igreja local. As denominações. Quando a gente fala de igreja de Cristo, são todos os cristãos de todos os tempos. Wayne Grudem já dizia isso, um grande teólogo aí, falou que a igreja é a junção de todos os cristãos de todos os tempos. Então você, igreja, assim como o cara que viveu no século II ali, que conheceu Jesus pessoalmente, somos todos igrejas. Agora, a pergunta é, por que existem tantas denominações? Isso faz parte da beleza e multiforma da manifestação de Deus. Deus se manifesta entre os pentecostais? Sim. Se manifesta entre os batistas? Sim. Se manifesta entre os presbiterianos? Sim. Por quê? Deus não está restrito a uma denominação. Aí você deve estar se perguntando, mas Gabriel, fala pra mim, e como é que a gente pode entender isso? Efésios capítulo 2, versículo 22 diz que nós, cristãos, somos o santuário de Deus. Você deve ter visto isso em algum dos NG Pockets aos domingos. E somos o santuário de Deus e todos juntos, cada um de nós cristãos, somos um tijolinho nesse santuário. Agora você deve estar se perguntando, mas Gabriel, e ainda não respondi, e essas grandes denominações, como é que a gente entende isso? Não há problema nenhum em existir muitas denominações desde que o evangelho não seja corrompido. Existe uma essência no evangelho que nos une. Por exemplo, a igreja de Deus acredita em 4 coisas básicas. Primeiro, Deus criou o mundo e tudo o que nele há. Segundo, o homem pecou. Terceiro, Deus regenera, redime toda a ordem criada por meio de Jesus Cristo. E quarto, existirá um dia que Deus fará a consumação dos tempos. Esses elementos essenciais do evangelho, eles são compartilhados em todas as denominações que são cristãs fiéis. Ah, Gabriel, mas o pentecostal ele tem um traço diferente, o presbiteriano tem um traço diferente, nós batistas gostamos de água, a gente afoga a galera mesmo. E por que isso não é um problema nesse contexto? Porque todas seguem estes elementos básicos. O problema para uma igreja de Cristo, ou os problemas são, em primeiro lugar, quando começa a negar algum desses elementos essenciais do evangelho. Se uma igreja vira para você e diz, Jesus não é Deus, opa, aí é problema, porque aí nós não estamos em acordo com o que o evangelho diz. O que nos une é o evangelho e faz com que todos nós sejamos igreja. Tá, Gabriel, mas e qual é o problema de existirem muitas denominações? O problema está no coração humano, quando alguns indivíduos de denominação A ou B começam a se apresentar como mais próximos de Deus do que outros. Quando o cara vira pra você e fala assim, ó, vai lá na minha igreja, lá Deus é mais forte, lá tem mais Deus do que na sua. Essa simples fala já quebra e já rompe com aquilo que Jesus disse. Nós somos corpo. Corpo é unidade. Unidade na diversidade de denominações. Então nós não podemos dizer que a nossa tradição é a melhor de todas, nem que a tradição do outro é a melhor. As diferenças periféricas, como ter um evento mais avivado, como os irmãos presbiterianos que batizam as crianças, esses detalhes não ferem o centro do evangelho, por isso todos nós congregamos juntos nessa grande igreja de Deus. Então, se nós não ferirmos os pilares fundamentais do evangelho e não
construirmos no nosso coração a ideia de que a nossa igreja é a melhor do mundo e que Deus está mais na nossa do que na dos outros, tá tudo certo ter diversas denominações. Ufa, vocês estão aqui me esmagando, velho. Uma pergunta mais pesadona do que a outra, passando aqui muito tempo estudando para responder da melhor maneira possível para vocês. Este é o NGS, que chegamos ao final de mais um NGS. Se você tem dúvidas, angústias do seu coração, você já sabe, procura a gente aí na rede social, Instagram, não sei onde você vai procurar, WhatsApp, não interessa, mas mande a sua pergunta sobre Bíblia, sobre suas crises, sobre seus dilemas, que nós vamos responder a partir da palavra de Deus, a partir da cosmovisão cristã. Então eu espero vocês para o nosso próximo vídeo daqui a 15 dias, para você saber as respostas das perguntas de outras pessoas. Valeu, galera! Tchau!